29 de março de 1994. Na antiga Winners' Cup, o PSG recebia o Arsenal para o primeiro jogo de uma semifinal no Parque dos Príncipes. Do lado do Paris tinha um atacante que venceria até bola de ouro na carreira, George Weah. E o Arsenal tinha um time muito forte também. De marcante, é legal lembrar do goleiro Seaman, que levou aquele gol do Ronaldinho 8 anos depois. Mas para isso ainda faltava um tempo. Aquela partida foi muito nervosa, chance para os dois lados. Com 35 minutos, Ian Wright abriu o placar para os ingleses e já no segundo tempo, Ginola empatou para o Paris. 1-1 para o jogo da volta. Tudo em aberto, com o Arsenal tendo a chance de decidir em casa. E hoje, mais de 30 anos depois, esse encontro é numa final de Champions League. Óbvio que dessa vez tem muito mais dinheiro envolvido, mas quem vencer vai poder dizer que é o melhor time do mundo. Pro Paris Saint-Germain, talvez um favoritismo um pouco maior, por ser o atual campeão, por ter um esquema muito bem montado, com jogadores que seguem esse plano de forma praticamente perfeita, com Dembélé, Kvaratskhelia, Doué, vários caras que correm e se entregam muito, mas não dá pra menosprezar o Arsenal. Porque o time do Arteta fez mais uma temporada muito sólida, e se antes existia uma zica quando chegava a hora de decidir, hoje o Arsenal já é campeão inglês dessa temporada, então disso eles estão libertos. Chegou a hora de ver se eles vão se libertar ainda mais e conquistar a UEFA Champions League. Vou falar mais desse jogo lá no final, porque como já virou tradição aqui no canal, sempre que tem decisão, eu trago o retrospecto entre os dois times. Então, pra gente continuar, vamos voltar de novo pro passado. Exatamente 2 semanas depois daquele primeiro jogo, 1-0 pro Arsenal em Highbury. Pronto, introdução feita, agora a gente pode explorar um pouco mais o elenco desses dois. Sobre o Paris, no jogo de ida teve só a ausência de um dos maiores jogadores da história do clube, o Raí. E ele não era o único tetra naquele time não, também tinha o Ricardo Gomes. Fora eles, Ginola jogava na frente, tinha outro brasileiro jogando naquele meio campo, o Valdo, que talvez você não conheça, mas é considerado uma lenda do Paris. O problema é que o George Weah ia ficar fora desse jogo. Ia ficar muito difícil pro técnico português Arthur Jorge. Óbvio que não é esse, é esse aqui. Do outro lado, o Arsenal tinha um timaço, vários jogadores ingleses muito bons, os atuais campeões da FA Cup. Inclusive, esse Winners' Cup não existe mais, mas basicamente era um torneio entre os campeões de Copa de cada país. Então, era um torneio interessante sim. No jogo de ida tinha sido 1-1, mas na volta o Arsenal conseguiu o resultado muito rápido. Com 7 minutos, gol de Campbell, e depois era sobreviver. Até teve outras chances, mas o placar ficou por isso mesmo. O primeiro mata-mata entre os dois clubes na história foi vitória dos ingleses. Não deu para os brasileiros do Paris, ainda não era o time rico e conhecido que é hoje, mas o Arsenal também não tinha nem vivido a era Wenger, então eram outros tempos. Os Gunners avançaram à final, enfrentaram o Parma e venceram com o gol de Alan Smith. Título para o clube de Londres, e esses dois clubes iam ter mais um confronto decisivo que a gente vai ver lá na frente, e só para deixar de contexto aqui, eu tô usando só jogos oficiais entre os dois. O próximo embate seria só depois de muitos anos, então vamos pular um pouco mais no tempo. Avançamos para 2016, na fase de grupos da Champions daquela temporada. Paris aqui já era o rico Paris, mas ainda sem o Neymar, que chegaria pouco tempo depois. Tinha um elenco com vários bons jogadores no seu time titular, já tinha o Marquinhos, que vai jogar essa final desse ano, mas tinha entre os principais o lendário Di Maria, Cavani, que no Paris foi até o maior artilheiro antes da chegada do Mbappé, e no banco um tal de Lucas Moura. No Arsenal, o Arsène Wenger já tinha passado todos os anos possíveis no clube e já estava na reta final, mas aqui o time tinha ainda alguns jogadores interessantes. Principalmente Alexis Sanchez, que na época era um jogador totalmente decisivo, fazia chover na Inglaterra com naquela temporada inclusive absurdos 30 gols e 18 assistências em 51 jogos. Na moral, esses números são inacreditáveis, é tipo número de bola de ouro, e ele nem era o meu jogador preferido desse time, porque tinha o Ozil, que inclusive foi nessa Champions que fez aquele gol bizarro no Ludogorets, gol assim inacreditável também. Beleza, vamos logo pro jogo, como eu disse, os dois caíram no mesmo grupo, então os dois confrontos entre os dois seriam um dos melhores da fase de grupos, e o primeiro que foi em Paris começou já com um gol do Cavani muito rápido. Menos de 1 minuto, cruzamento na área, 1-0, gol dele de cabeça. O Paris foi bem acima nesse jogo, o Di Maria tava tentando fazer até gol olímpico e o Cavani driblou o goleiro e perdeu um gol bizarro. Juro pra você, se você voltar a assistir esse jogo nos primeiros 30 minutos, podia já estar 2 ou 3-0 pro Paris. Segundo tempo, foi assim de novo, o Paris de novo perdendo chance e você sabe a regra do futebol, né? A chance que teve o Arsenal, fez o gol Alexis Sanchez, 1-1 na França. Resultadaço pro clube de Londres, porque esse grupo seria basicamente decidido entre esses dois, então quem ia ficar em primeiro e quem ia ficar em segundo dependia muito dos confrontos diretos. E no jogo da volta, empate de novo, 2-2, dessa vez na Inglaterra. Em Londres, e aqui talvez o jogo mais legal desse confronto. Thiago Silva quase abriu o placar. E aos 18, o Paris já estava na frente. Passe de Matuidi e 1-0 com Cavani. Ia ser muito difícil pro Arsenal tentar empatar, porque o time era pior que esse do Paris e eles iam tentar até o final. Só que eles conseguiram até que rápido. No finalzinho do primeiro tempo, arrumaram um pênalti e adivinha quem estava envolvido? Ozil e Alexis Sanchez. Ozil tocou pro Sanchez, que sofreu o pênalti de Krychowiak. Gol de Olivier Giroud para empatar o jogo.
E um jogador que foi muito bem nesse jogo e ia ter uma história ainda maior em Champions League depois de alguns anos foi o Lucas. Aqui ainda no Paris, né? Participativo, batendo falta, mas não saiu gol. O pior ainda veio, o PSG fez um gol contra muito bizarro e assim o Arsenal virou o jogo. E o Marquinhos, que vai jogar essa final nos dias de hoje, até participou desse gol contra, mas nesse jogo o Lucas empatou logo depois. Na verdade foi mais um gol contra do Ayobi, mas mesmo assim. Empate do Paris, partidaça do Lucas, que até tentou vencer o jogo, porque ele deu um cruzamento pro Cavani virar, mas ele perdeu. Eu queria esperar que a final fosse assim, cheia de gols, várias reviravoltas, mas se tratando desse Arsenal e do momento atual do futebol mundial, eu acho difícil isso acontecer. Diferente do que acontecia na época, porque vamos relembrar como os dois foram nas oitavas da Champions, porque é até engraçado. O Arsenal consegue avançar em primeiro, o que era muito positivo, pensando naquele momento. Mas nas oitavas, enfrentou o Bayern e tomou um sonoro 5-1 nos dois jogos, agregado final 10-2. Era melhor não ter passado, né? Mas o PSG passou uma vergonha também. Que nem parecia que ia rolar, porque nas oitavas pegou o Barça do trio MSN, mas meteu 4-0 na ida. O problema é que na volta, bom, o Neymar fez aquele jogo lá. Apesar de serem dois clubes relevantes para seus países, o PSG ficou rico e começou a participar mais de Champions League numa época em que o Arsenal deu uma enfraquecida e participou menos. Então até por isso tem menos confrontos entre os dois. Porque vocês vão ver, agora a gente já vai pular para os anos atuais. O histórico entre esses dois clubes é muito curto. Eu falei até agora somente de 4 jogos. E o próximo a gente já pula para 2024-25, onde foi o Arsenal que venceu o Paris. Já era o PSG do Luiz Henrique e também já era o Arsenal do Arteta. A diferença é que aqui o time do Luiz Henrique ainda não tinha encaixado, não tinha chegado o Kvaratskhelia e nesse jogo o Dembélé também não jogou. Naquela época o julgamento era que o PSG tinha dado errado, tinha acabado de perder o Mbappé e o Dembélé tinha ficado fora desse jogo por problemas disciplinares, ou seja, parecia que o caos continuava na França. Teria que se virar para mudar essa visão do público e isso aconteceu até que bem rápido. Enquanto o Arsenal era respeitado pelas temporadas que vinha fazendo, mas ano após ano vinha falhando e não vencendo títulos. Tava sem o Odegaard naquele jogo, apesar de que naquela fase de grupos da Champions conseguiu muito bem, então era o favorito para esse jogo aqui. Para substituir o Odegaard foi o Trossard naquele dia, que num belo passe encontrou o criticado Havertz para abrir o placar. Em bolas paradas, como o Arsenal ficou famoso, eles encontraram alguma coisa. Saka botou a bola na área, ela passou direto, o Donnarumma aceitou e assim 2-0. No segundo tempo, o time de Londres escolhendo se defender e assim o Paris não tinha chance nenhuma, até porque não tinha nenhuma referência lá na frente. Porém, o futebol muda rápido, os dois se encontraram lá na frente e a visão sobre o Paris já era totalmente diferente. Na semifinal, o encontro dos dois aconteceu primeiro na Inglaterra. Sendo que os Gunners tinham tido descanso nos 16avos, despancado o Real Madrid e vinham com muita confiança, enquanto o Luiz Henrique estava passando rap em todos os ingleses com o time jogando demais. Bizarro que esse time mudou de um semestre pro outro. Em um ainda estava um pouco mais tímido, um pouco mais se adaptando e no outro desandou a jogar bola. O ritmo do Paris já começou muito forte, com 3 minutos o próprio Dembélé foi quem abriu o placar, bola do Kvaratskhelia que aqui já tinha chegado, finalização do francês, 1-0 Paris. Depois disso, o primeiro tempo foi domínio total do PSG e no segundo tempo o Arsenal conseguiu sair, conseguiu chegar mais, só que aí apareceu o Donnarumma. Os Gunners até fizeram um gol que foi anulado, no segundo tempo foi superior sim, o problema foi que o goleiro do PSG estava muito bem naquela noite. Segurou o resultado e assim levou uma vitória importantíssima para o jogo da volta. Ia ficar praticamente impossível, porque tinha que virar dentro do Parque dos Príncipes com o Paris voando, jogando demais, e a gente vai ver tudo isso agora. Mas antes, eu vou parar aqui para pedir pra você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Aquela história toda, hype o vídeo, comenta e voltando para esse jogo lá na França, vamos ver o que aconteceu? O Arsenal ia tentar, mas não deu. Vitória foi do Paris. Mas calma, vamos falar logo do jogo, porque outra vez a partida do Donnarumma aqui foi bizarra. O começo do Arsenal até foi melhor, mas o que o goleiro fez naquela noite foi impressionante. E o Arsenal parecia melhor, até que o Kvaratskhelia colocou uma bola na trave. Isso acordou o Paris e mudou o jogo também. O PSG logo conseguiu gol num rebote de bola parada com Fabian Ruiz, e assim o controle do jogo, como era esperado, passou pro PSG. Gol que também diminuiu muito o ritmo do Arsenal, parecia que estava jogando em marcha lenta em certos momentos, às vezes que tentava chegar, parava no Donnarumma. Parecia realmente que não tinha urgência de fazer os gols e virar o jogo. Aí um sinal que dava pra se recompor foi o pênalti pro PSG, porque o Vitinha foi lá e perdeu, então dava sim pro Arsenal tentar alguma coisa. Raya defendeu, só que isso não acordou tanto o time inglês não. Logo depois Dembélé toca pro Hakimi, que faz o gol pra definir o jogo. O Arsenal até quis acreditar quando diminuiu com o Saka, mas ele perdeu depois disso o gol que daria a chance de uma virada. O Paris estava classificado. Depois disso o PSG seria o grande campeão e agora um ano depois estão na final de novo para buscar o bicampeonato. O que eu espero desse jogo? Não espero nenhuma grande partida
partida e nem o que foi a temporada passada, porque 5 a 0 na Inter foi um resultado assim inacreditável. Acho o Paris favorito, mas como uma final tudo pode acontecer, até pelo estilo de jogo do Arsenal. Porém, falando de ansiedade pro jogo, opinião minha, tá? Eu acho que por ter a Copa do Mundo tão próximo e ser um ano de Copa, eu tô com menos holofote, tô com menos atenção pra essa partida. Óbvio que eu vou assistir, óbvio que eu vou querer ver, mas eu não tô com essa expectativa toda. Dito isso, dá pra dizer que tem um favorito só baseado em retrospecto? Não, é muito equilibrado. Nos 7 confrontos oficiais entre os dois clubes, são 2 vitórias do Paris, 2 vitórias do Arsenal e 3 empates. Em questão de mata-mata, o Arsenal tirou o Paris uma vez lá atrás, em uma semifinal de Winners' Cup, mas o Paris tirou ano passado também o Arsenal em uma semifinal de Champions, então nesse quesito, também tudo empatado. O artilheiro desse embate também fica no empate com o Cavani, que tem 2 gols, e o Saka, que também tem 2 gols. Nessa final o Saka pode passar, o Dembélé pode fazer 2 gols, por que não, e se tornar o artilheiro, tudo pode acontecer, tudo fica em aberto. Depois de décadas de encontros espaçados, eliminações dolorosas e histórias completamente diferentes, na história foram 7 duelos, e o 8º vai ser sem dúvidas o mais importante deles. Esperamos a conclusão desse vídeo em Budapeste.